Como assegurar um futuro maravilhoso? Você quer assegurar um futuro maravilhoso? É simples. Viva o presente de maneira maravilhosa. Muito certo, porque aquilo que você semeia hoje, colhe amanhã. Nada há de incerto no futuro. Ele é a resposta do seu presente. Não viva se torturando, pois. Arregace as mangas e comece a semear as sementes positivas e construtivas que se tornarão árvores gigantescas e inquebráveis no seu futuro. Entusiasme-se desde já por aquilo que está fazendo. Plante sem cessar hoje, mas escolha sementes positivas. Plante sucesso e colherá sucesso. Se agora você está curtindo alguma adversidade, acalme-se, sorria e diga para si mesmo que todas as adversidades carregam em si mesma a semente de um benefício maior. O que interessa para você, portanto, é o presente, porque o futuro é a resposta do presente. Viva o presente e viva-o intensamente, com fé e confiança total. Se hoje você vai bem, no futuro irá melhor. Se hoje você acredita em si, seu futuro será um sucesso. Se hoje e cada dia você se programar para ser feliz, saudável, seguro, agradável, próspero, tudo isso começa a acontecer agora e você colherá no futuro. Não cultive problemas, tire-os da mente e eles desaparecerão. Esqueça-os e eles ficarão para trás. Negue-os e eles se evaporarão. Defina o que você quer da vida e siga por essa estrada. Você chega lá com absoluta certeza. A mente subconsciente responde de forma infalível ao que for programado. Não andeis, pois, solícitos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia a sua lida. Mateus capítulo 6, verso 34. Dê crédito a essas palavras, pois foram proferidas pelo grande Mestre Jesus. Crie a idade que quiser e viva-a. O maior engano das pessoas é contar a idade pela soma dos aniversários. É como dizer que uma pessoa tem mais ou menos saúde de acordo com o número de refeições que fez. Ralph Waldo Emerson, filósofo norte-americano, disse que nós não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Para comprovar que não tem o menor fundamento essa maneira empírica de contar a idade, basta você olhar ao seu redor. Verá pessoas envelhecidas e desiludidas com 20 anos de idade, e verá pessoas brilhantes, magnéticas, com 70 anos. Não aceite a propaganda constante que fala de velhice, esclerose, inutilidade, aposentadoria, imprestabilidade. Isso é mentira. A idade nada tem a ver com isso. Você tem a idade do seu espírito. Você somente está envelhecendo quando acreditar que está envelhecendo. Os valores mais fortes da vida que mantêm uma pessoa vigorosa, sadia, jovem, produtiva, não envelhecem nunca. São o amor, a alegria, a paz de espírito, a bondade, a generosidade, a sabedoria, o poder mental, a felicidade, a lucidez, o ideal. E esses bens são patrimônios exclusivos de uma fase da existência, mas se encontram em todas as idades. Você tem a idade dos seus pensamentos. No momento em que perder o interesse pela vida, você está envelhecendo. Quando você deixa de sonhar, está envelhecendo. Quando você não procura mais estender a visão do seu futuro, registre no seu caderno de apontamentos que você começou a envelhecer. Você quer saber quando está se aproximando da perfeição? Precisamos no momento em que se fizer simples, leve, agradável, positivo e aberto como as crianças. O grande mestre disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Tenha, pois, a idade espiritual da criança. Seja livre, confiante, alegre, simples, grato, amável, corajoso
e fraterno como as crianças. Acredite na vida como as crianças. Confie nos outros como as crianças. Viva o presente como as crianças. Encare o futuro como as crianças, sem medos e angústias antecipados. Mantenha-se eternamente jovem. Você pode e deve manter-se eternamente jovem, ou seja, exuberante, idealista, bem-humorado e cheio de fé na vida. Porque como imagina em sua mente, assim ele é. Esta frase consta no livro dos Provérbios, na Bíblia. De pouco valerão os exercícios físicos e as dietas de beleza se você mantém a mente envelhecida, medrosa, recalcada, repleta de pensamentos negativos e pessimistas. O envelhecimento começa pela mente. Você fixa na mente a sua idade e o subconsciente a vai cumprindo. Em matéria de idade, eu acho que as mulheres estão certas. Elas gostam de ficar nos 20 ou 30 anos, embora a soma matemática da idade já esteja muito além. Sim, elas estão certas, desde que mantenham o espírito ligado na idade que desejam para si. Se você já tiver somado 40 anos e disser aos outros que tem 25 anos, trate de manter a sua mente ligada nos 25 anos. Sinta-se uma pessoa de 25 anos. Sinta-se jovem e sadio, como nos seus 25 anos. Cultive pensamentos positivos e imagine-se no fulgor dos seus 25 anos. Então você estará falando a verdade quando disser que tem 25 anos. A idade se conta pela mente, não pelo calendário. A data do nascimento só vale para você abrir um champanhe e comemorar novamente seus 25 anos. Faça assim e rejuvenescerá. Você se sentirá cada vez mais jovem, como se uma fada tivesse tocado seu rosto com uma varinha mágica. Claro que você quer manter-se jovem. Quem não o quer? Pois então mantenha a mente jovem e o milagre acontecerá. Joseph Murphy conta que certa vez, quando foi proferir palestra em Bombay, na Índia, apresentaram-lhe um homem que tinha 110 anos de idade. E disse Murphy: possuía o rosto mais belo que já vi em minha vida. Parecia transfigurado pela radiação de uma luz interior. Havia uma beleza extraordinária em seus olhos, indicando que envelhecera com alegria e que as luzes de sua mente não se haviam obscurecido. Você pode fazer o mesmo. Seja um eterno jovem, pelo poder da mente. Mergulhe na abundância infinita. O seu direito às riquezas é tão natural como a água que você bebe. Para quem imagina, você que foram criada, as riquezas do universo. Entre numa floresta e ficará extasiada com a exuberância, extravagância e prodigalidade da natureza. Bilhões e bilhões de plantas, bilhões de flores de beleza indescritível, bilhões de frutos que se multiplicam em nossas plantas. Olhe com os olhos da mente o subsolo e verá minas incalculáveis, cuja riqueza pode dar vida farta a todos os seres desse planeta, até o fim dos tempos. Olhe para os oceanos e experimente calcular as riquezas que aí se encontram. Experimente dar um preço para cada estrela da nossa galáxia. E note que até hoje não se sabe que utilidade elas têm. Olhe para o Sol e imagine o quanto vale a luz, o calor e a vitalidade que ele irradia. Elimine o Sol do nosso planeta e a vida terminará. Some os animais, as aves, os peixes, os químicos da natureza. A vida que se expande por toda parte, o ar, os rios, os lagos, o ouro que existe nas entranhas da terra, a prata, o cobre, os minerais, enfim. Ponha-se a pensar na inesgotável abundância do universo. Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, e, no entanto, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Quem afirmou isso
foi Jesus Cristo. Olhe agora para o interior da mente humana e calcule as riquezas fantásticas e inesgotáveis que da mente podem ser extraídas. Tudo que você vê por aí é fruto da mente humana. A geladeira, o rádio, o computador, o avião, o trem, a parede, a lâmpada, os móveis, a caneta, a música, os quadros de arte, a literatura, o fogão, o carro, a máquina de escrever, as casas, os satélites, o aspirador, o navio, as usinas, praticamente tudo que está diante dos seus olhos é a criação do homem. Deus é o primeiro rico. Deus é o maior rico do universo. A criação é obra do Pai. Sem ter necessidade da riqueza, Deus criou tudo o que existe e fez o mundo mergulhar na abundância. Abra a primeira página da Bíblia e leia. No princípio criou Deus o céu e a terra. E disse Deus, faça-se a luz, e fez-se a luz. E disse também Deus, faça-se o firmamento. Disse também Deus, produza a terra erva verde, que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e que contenham a sua semente em si mesma, para reproduzirem sobre a terra. E disse Deus também, façam-se os luzeiros no firmamento do céu. Disse Deus também, produzam as águas animais viventes, que nadem nas águas, e aves que voem sobre a terra. E ele os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Disse Deus também, produz a terra animais viventes, domésticos, répteis e selvagens. Olhe, portanto, todas as riquezas do mundo com os olhos de alegria e de admiração. Todas essas riquezas são para você. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar, às aves do céu, os animais e a todos os répteis que se movem sobre a terra, e domine em toda a terra. Ora, o Senhor Deus tinha plantado ao princípio um paraíso, ou jardim delicioso, no qual pôs ao homem que tinha formado. Gênesis 2, capítulo 8. Tudo que foi criado no mundo é para você. Você é o rei da criação. Você é filho de Deus, portanto é dono do universo. As riquezas infinitas foram criadas para você. As domine e sirva-se delas em abundância. Seria até inconcebível que Deus pródigo, imenso, infinito, cuja bondade extravasa em qualquer gesto, fosse criar filhos da sua estirpe, da sua imagem, do seu próprio ser, filhos das suas entranhas, para viverem na miséria, no sofrimento, na doença, na carência, no temor pelo futuro, ao lado de tanta riqueza e prodigalidade semeadas no mundo. Inconcebível, ridículo, inaceitável. Jamais Deus condenou a riqueza, pois foi Ele que a criou. Todas as riquezas foram feitas para você, pois o Criador já era rico em si. Ele possuía todas as riquezas do universo ainda antes de as criar. Daqui para frente, sinta-se envolvido totalmente pela abundância infinita. Ao olhar para uma pessoa rica, abençoe-a e alegre-se com ela, pois essa pessoa já está usufruindo dos bens criados para todos os homens. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.